eu vou falar da história da Kelly Cristina da Silva Flauzino, de 41 anos de idade. Eu disse para vocês ontem que a gente não ia desistir dessa história, porque essa mulher que você vê, ela foi morta no domingo, quando ela então saía de um restaurante com a amiga, né? E o principal suspeito é o ex-companheiro dela, que inclusive continua foragido. Aliás, muitas informações circularam por aí, inclusive que esse ex-companheiro dela, né, é conhecido aí nas redes sociais como Marcos Oliver, colocou assim o nome dele, Marcos Oliver nas redes sociais, mas na verdade confirmamos a informação. O nome dele, do suspeito, é Carlos Henrique Schiavone, 30 anos de idade. E a informação que se tem é que esse homem está nesse exato momento no litoral sul da cidade de São Paulo. Essa informação, inclusive, ele divulgou um áudio pela rede social, pelo WhatsApp, e nós vamos trazer esse áudio para você no nosso Cidade Alerta. Põe no ar. Não, sei que some. Eu já tô na praia, depois de sair eu tô indo pra praia, já tô saindo já. Esse é o áudio que a gente traz, ele fala poucas palavras. Eu, inclusive, tenho a Kelly, que é amiga, aliás, a Maíra, que é amiga da Kelly, que estava com ela no restaurante. Tenho a imagem das duas aí, a imagem da Kelly no momento que a gente tem também, ela saindo do restaurante. A Maíra era uma amiga que estava com ela no domingo. Olha aí as duas, ó. Olha aí as duas. Estavam no domingo, almoçando num restaurante aqui em Ribeirão Preto. A Maíra já está comigo pelo telefone. Maíra, uma boa noite para você. Eu sei que está sendo um momento muito difícil, mas depois de domingo que as coisas vão passando, você também acabou levando um tiro, né, na perna, está se recuperando na sua casa. O que passa agora na sua cabeça, um pouco mais tranquila de tudo que aconteceu de domingo para cá? Boa noite. Na verdade, eu ainda estou muito traumatizada, né? Eu não consigo acreditar que isso pode ter acontecido. A minha ficha foi cair mesmo ontem, de madrugada, que eu não conseguia dormir. E eu chorava muito, e agradeci ao mesmo tempo muito a Deus por eu estar viva. Realmente foi um milagre, porque eu poderia ter tido o mesmo fim dela, infelizmente, sem ter culpa de nada, né? Pois é, eu tenho a imagem da Kelly indo para o carro de aplicativo junto com a Maíra, ó. A Maíra é essa que está do lado esquerdo do vídeo e a Kelly do lado direito. Ô Maíra, ele chegou a te empurrar ali, né? Sim, ele me deu um empurrão. Na verdade, eu ainda comentei, eu falei para ela, nossa, que cara louco, porque eu não consegui ver o rosto dele, não consegui nada, igual eu já declarei antes. Mas eu não fazia ideia que poderia ser alguém que ela conhecia, ela nunca me falou dele, ela só falava que amava muito alguém que não merecia o amor dela. Vocês chegaram a conversar isso naquele almoço de domingo? Sim, eu cheguei a perguntar para ela sobre a mancha que ela tinha no rosto. Ela dizia para mim que tinha sido, que ela tinha queimado fritando, alguma coisa que foi com fritura. Aí eu falei para ela, você tem certeza disso? Mas eu não acreditava nisso. Porém, ela nunca me quis me contar a história verdadeira, né? Talvez ela tenha ficado também com vergonha, né, de ter passado por uma situação como ela passou, né? Depois a gente entrou num assunto de relacionamento e eu perguntei para ela se ela gostava de alguém, ela me disse que amava alguém que não prestava, que não valia a pena continuar, mas que ela ainda amava ele muito. Você acredita que o homem que ela falava que amava é exatamente esse que a gente vê na imagem acabando com a vida dela? Bom, eu não tenho como afirmar nada, mas pela revolta dele, talvez sim, porque ele estava muito revoltado na hora. Ele estava, nossa, completamente fora de si, falando xingamentos em direção a ela. Então, com certeza, alguma coisa tem aí sim. Maíra, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês chegaram a fazer um vídeo, inclusive uma foto no restaurante do prato que vocês estavam almoçando.
Diante de uma situação daquela, uma foto que todo mundo faz quando sai, quando se diverte, né? Nada de anormal, aliás, as pessoas têm o direito de fazer as fotos, publicar, interagir com outros amigos. Você acredita que essa foto pode ter sido fundamental para esse assassino saber o horário e onde ela estava para poder praticar esse crime? Olha, eu acredito que sim, porque, na verdade, ela pedia muito para mim fazer um status. Ela pedia muito para mim filmar, fazer um bumerangue pelo Instagram do nosso momento ali, do nosso almoço. E eu dizia para ela, vamos deixar para depois, sabe? Parecia que eu estava pressentindo alguma coisa. Olha mas isso. ela insistia muito. Aí eu falei, tudo bem, vamos fazer. E aí ela acabou postando com o endereço do lugar, né? Ela marcou a churrascaria. Então, no caso, eu acredito que ele pode ter encontrado ela por isso, pela essa publicação. Eu não tenho tanta certeza, mas eu acredito que possa ser sim. Porque pelo que eu fiquei sabendo pelas amigas dela agora, eles estavam afastados, parece que ela tinha feito uma medida protetiva. Então, eu não sei dizer se eles estavam tendo contato. Então, pode ser que ele tenha sim encontrado ela por essa publicação, sim. Naquele momento que você estava almoçando com a Kelly, você não sabia dessa medida protetiva? Não sabia de absolutamente nada. Ela não me contava quase nada. A gente era amiga há mais ou menos uma semana. Eu tinha conhecido ela através de uma amiga e a gente criou um vínculo muito legal. Eu considerava ela já da minha família, eu da dela. Então, ela me contava poucas coisas, mas ela sempre falava que amava alguém que não mereceu o amor dela. Kelly, mais duas perguntas para você. Vocês estavam com amizade há pouco tempo, claro que ela ia te contar isso pelo decorrer aí de como vocês conduziam as coisas, né? Mas vocês estavam bolando, inclusive, um tipo de evento, você canta, vocês estavam bolando alguma coisa super alegre, feliz, era um almoço até de situações que vocês poderiam se divertir ainda mais, né, no futuro. Sim, ela estava muito feliz, muito mesmo, e ela disse algo no almoço que só de me lembrar eu fico muito emocionada. Ela dizia, eu acho que ela sabia que ela ia morrer, no que ela pressentiu, porque ela falava assim para mim, eu vim mesmo aqui comer e eu não sei se amanhã eu vou estar viva ou depois, então a gente tem que aproveitar os últimos momentos como se fosse único. Ela chegou a falar isso para você? Sim, ela chegou a falar isso para mim. Foi uma das últimas frases que ela conversou comigo. Minha gente, Kelly, eu preciso te fazer essa pergunta. No Maíra, momento... você está me chamando de Kelly. Maíra, perdão. Maíra, eu preciso te fazer uma pergunta. Naquele momento que nós estamos vendo a imagem em que esse homem esbarra em você e dispara, é uma fração de segundos ali. No momento em que a Kelly leva os tiros, ela chegou a comentar alguma coisa, ela falou alguma coisa, ela olhou para você, quais foram as últimas palavras da Kelly naquele momento, já que você foi a última pessoa que viveu com ela os momentos mais alegres, vamos colocar assim, da vida dela? Sim, foi um choque muito grande para mim. Na verdade, eu não lembro de muita coisa, mas o que eu lembro era que no momento em que eu ia sentando no banco de trás, ele abriu a porta, falou xingamentos contra ela e disparou. Ela não teve tempo de reação, ela não conseguiu falar nenhum lá. E eu acredito assim que não tenha nem dado tempo, porque foi muito rápido mesmo. E a questão da impunidade é o que mais nos incomoda. Porque desde domingo, esse homem que você vê na imagem, que a gente está afirmando e falando aqui, é o principal suspeito, que é esse ex-companheiro dela, até agora não apareceu. Você viu um áudio dele, a informação de que ele está já no litoral de São Paulo, inclusive no Guarujá. A informação é de que ele tem irmãs no Guarujá e pode estar escondido no litoral sul da cidade de São Paulo. É impressionante. E o mais impressionante ainda é a gente ver essa morosidade de se prender uma pessoa que comete um crime contra uma mulher nessas condições. E quer ver mais? O mais absurdo, Maíra, obrigado pela sua participação, espero que você se recupere bem. A partir de agora, pasmem, senhores, vocês estão em casa me acompanhando, 5 dias antes das eleições, ninguém pode ser preso a não ser por flagrante ou por uma determinação judicial.
ninguém pode ser preso. E aí resta a dúvida, será que esse homem, se ele se apresentar agora na delegacia de polícia, mesmo com todas as evidências, conversar com os delegados, enfim, será que ele vai ser preso? Ou será que a justiça vai entender que, como ele não pode ficar preso porque não tem flagrante, se é assim, né, o delegado pode considerar, ele simplesmente dá as caras na delegacia, dá o que ele tem que falar e vai embora e nada acontece. Deixa eu ir com a repórter Ludmila Osório, porque esse assunto incomoda muito. Lud, a partir de hoje a Justiça Eleitoral então diz que não pode prender mais ninguém, somente em caso de flagrante. Como é que fica o caso desse homem que está foragido, que matou a Kelly? Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Você falava se caso ele se apresentar, mas se ele for encontrado também pela polícia. O caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher porque é um crime de autoria conhecida. Como a Kelly vinha sendo ameaçada pelo ex, ele é o principal suspeito do crime e o crime foi registrado com autoria conhecida, por isso ele não é investigado pelo setor de homicídios da Delegacia de Investigações Gerais do DEIC. E ele é apurado, né, pelos policiais da Delegacia de Defesa da Mulher, que a partir de domingo, quando levantou, né, a principal suspeita da autoria desse crime, está atrás. Os policiais, na verdade, estão atrás, a investigação está atrás de onde está esse homem. E aí o problema é que a partir de hoje, 5 dias antes da eleição e 48 horas depois, a lei não permite que nenhuma pessoa seja presa, a não ser que esteja em estado de flagrância. Eu estou aqui com a doutora Carolina, que é advogada criminalista, especialista no assunto. Doutora, como é que fica essa situação? Se o principal suspeito do crime for encontrado agora, o que pode acontecer com ele? Boa noite. Boa noite. Bom, a situação em que o acusado se encontra é uma situação um pouco excepcional, né? Porque ela vai entrar numa parte interpretativa da situação de flagrância. Na verdade, o que se entende é que, caso o acusado seja pego logo após o cometimento do crime, ou também logo após o cometimento do crime ele seja perseguido, pode pensar que ele está em situação de flagrância. Mas nós já temos 2 dias do cometimento do crime. E a discussão do que seria esse logo após, quanto tempo seria esse logo após, ela é variável. Mas, geralmente, ela é de questão de horas. Seria muito difícil a gente pensar numa situação de flagrância que teria durado 2 dias. Muito se fala em 24 horas depois do crime. Esse é o estado de flagrância, né? Mas se passar esse tempo, aí vai depender do juiz, é uma decisão que cabe a ele? Na verdade, essa definição do que seria esse logo após, ela é uma definição que varia de tribunal para tribunal, de juiz para juiz. Então vai depender, se ele for preso em flagrante, essa prisão vai ser remetida ao órgão judicial para que seja apreciada pelo juiz e aí ele vai decidir se esse flagrante é legal ou ilegal. Outra opção seria um pedido de prisão preventiva ou de prisão temporária para o juiz também, que emitiria aí um mandado de prisão e aí ele seria preso, mas aí seria uma prisão preventiva ou temporária, que não seria possível em tese nesses 5 dias antes do pleito e de 48 horas após. E aí também teria que depois ser reapreciada a legalidade ou não da prisão. O juiz pode emitir o mandado, mas a realização ou não da prisão é que depois poderia ser questionada. Doutora, para a gente entender melhor, por exemplo, ele praticou um crime e aí a polícia começou já nas investigações para tentar encontrá-lo e aí a polícia acabou perdendo ele de vista, é assim que vocês falam, né? Se a polícia estivesse no encalço dele, estivesse vendo eles, sabia onde ele estava, por exemplo, uma perseguição, ele escondeu numa casa, estivesse ali durante 3 dias e depois acabava saindo e fosse preso, aí sim ele estava em estado de flagrância. Aí a situação ficaria mais facilmente caracterizada como um flagrante. Por exemplo, se ele tivesse entrado num carro e alguém ou um policial tivesse seguido no encalço e ele tivesse até agora andando de carro, sem parar e a polícia atrás sem perdê-lo de vista. Aí sim ele poderia ser preso. Aí ficaria mais clara a situação de flagrante. Eu não sei atualmente como é que está o estágio da investigação, né? Se perderam ele de vista, se não perderam. O que acontece se não sabem onde ele está, estão precisando investigar o paradeiro dele, dificilmente a gente pode pensar na existência de um flagrante. Porque já se passaram 2 dias, né? Esse logo após geralmente não dura tanto tempo e ele não está sendo perseguido diretamente aí por alguém ou por um policial. Ou seja, é difícil afirmar alguma coisa, mas nesse caso dificilmente ele seria preso.
Né, ele pode até ser preso, tanto em flagrante quanto o mandado de prisão expedido e a autoridade policial cumprir a ordem do juiz. O que vai ser questionado depois é a legalidade ou não dessa prisão. Ele pode conseguir sair, no caso, ser preso. Sim, os advogados podem pleitear, por exemplo, no caso do flagrante, um relaxamento, e caso o juiz não dê o relaxamento, conceda aí a liberdade provisória, ele pode recorrer, e aí vai depender dos entendimentos dos tribunais, porque exatamente o logo após é uma questão aberta à interpretação. Então vai depender muito de quem vai apreciar o pedido, tanto aqui no primeiro grau quanto no tribunal. Doutora, agora falando de medida protetiva, a Kelly tinha uma medida protetiva contra o ex, e o que a gente vê é que na maioria das vezes acontece isso que aconteceu. Infelizmente, principalmente o que a gente está vendo agora por causa da pandemia e do isolamento social, os números de feminicídio e de violência contra a mulher, que já eram enormes, têm aumentado. E apesar dos esforços, né, do Poder Judiciário com as medidas protetivas, sendo uma dessas tentativas de proteger a mulher, o que a gente vê é que, infelizmente, em muitos casos, elas não são suficientes. O que eu aconselho e o que eu sugiro a qualquer mulher que esteja em situação de violência é que denuncie, é que procure imediatamente apoio e obviamente, que só medidas de proteção judiciais não estão sendo suficientes. Então é preciso que toda a sociedade se mobilize, que medidas além das judiciais sejam aplicadas para tentar resolver o problema da violência doméstica contra a mulher. Ok, obrigada pela participação. Então é isso, Pagliani, a polícia está atrás, né, a investigação está atrás desse homem, do ex-marido da Kelly, mas por ele, inclusive a gente mostrou o áudio aí, a gente viu o áudio, ouviu o áudio, que ele pode não estar mais na cidade, que ele pode estar no litoral, então isso é muito difícil, a polícia teria que estar atrás dele, como explicou a doutora, sabendo onde ele está, aí sim ele seria preso em flagrante, mas se a polícia acabou perdendo ele de vista, aí é muito difícil a situação. Cabe ao juiz decidir se ele vai preso e aí depois o advogado tentar o relaxamento da prisão em flagrante ou não. Ok, obrigado, Lud, obrigado a doutora também. Carlos Henrique Schiavone é o principal suspeito que nós estamos mostrando aí, é o ex-companheiro. O que causa intriga é que até agora ele não se apresentou. Mesmo caindo sobre ele toda essa suspeita, se não tem nada, vai para a delegacia, mas ele não apareceu. Ele não apareceu, então ele é o principal suspeito de tudo isso. E olha só o que eu vou te falar para a gente finalizar aqui, eu quero a sua participação no WhatsApp. A lei eleitoral coloca como um salvo-conduto eleitoral uma lei de número 4737 de 1965. A lei é de 1965 e diz o seguinte, que cidadão não pode ser preso 5 dias antes de eleição e 48 horas depois. Isso para cidadão. Para candidato, a lei coloca 15 dias que não pode ser preso. Mas espera aí, gente, é uma lei que tem 55 anos. 55 anos, o mundo mudou e os nossos políticos não votam uma melhoria nessa lei. Gente, se é importante votar, se o cara não anda na linha, por que a justiça tem que ficar acolhendo bandido? Não é? O cara não anda na linha, ele tem que ser preso, o problema dele se não votar. Leva uma urna para o sistema penitenciário, ele vai votar na cadeia, ele vai votar preso. Mas fazer com que um indivíduo que cometa um crime, salvo algumas condições, não pode ser preso por causa de uma lei eleitoral de 1965? Isso é um absurdo. Senhores deputados e senadores, acordem para a vida aí. Deixa eu ver o WhatsApp aí. Vocês concordam com essa lei eleitoral? Só lembrando que nas redes sociais o nome dele é outro que você está vendo aí. É Marcos Oliver. Ele coloca esse nome, Marcos Oliver. Mas na verdade é Carlos Henrique Schiavone, pelo menos a informação que foi checada aqui. Mas a discussão é essa. Uma lei eleitoral de 1965 que não se pode prender beneficiando porque estão mais preocupados na eleição do que propriamente com a vida do cidadão. É um absurdo, né?